O Cristiano está começando a explorar mais e mais o mundo astral. O que será que vai acontecer hoje? Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici e esse é o Detetive Astral. Galera, vocês se lembram daquela coletânea de contos creepypastas Sete Além que eu promovi aqui no canal? Muita gente apoiou, torceu, se inscreveu, enviou conto e agora eu tenho orgulho de dizer para vocês que realmente saiu. Demorou porque a gente teve aquele período mundial complicado, mas agora o livro já está disponível online em formato e-book e em breve em formato físico também. São 24 contos, na verdade 23 contos e uma revelação. Sim, porque o meu conto pessoal lá no livro pode ser considerado uma revelação secreta sobre Sete Além. Além de mim, 23 outros autores escolhidos a dedo, só gente fera mesmo. São 218 páginas, 24 contos por menos de R$9 na Amazon. Que livro que tem esse preço? Ainda mais um livro sobre o nosso assunto secreto preferido. Nenhum, né? O que você está esperando? Clica no link na descrição desse vídeo ou captura esse QR Code que aparece na tela para você comprar pelo meu link, porque aí você também ajuda o canal, tá bom? E mais, se você comprar por esse link e deixar uma avaliação lá na Amazon e me mandar o print, eu vou agradecer você aqui no vídeo, no canal de verdade. Vai lá, clica, baixa o livro e me diz qual conto ou relato você gostou mais. Tô esperando. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. O Cristiano foi convidado para uma batalha de tulpas, isso mesmo, uma rinha de pensamentos forma, de criações, tipo a Lunar. Será que ele vai? E se você curte viagem astral, projeção astral, desdobramento e assuntos que não querem que você saiba, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a esse canal. Inscreva-se aqui e também no canal de Sete Além, ative as notificações e deixe seu like e comente nesse vídeo, que vai ajudar demais a gente, tá bom? Aproveita e me segue lá nas redes sociais, todas, @oficial7além, @Luciano Milici. Tem um relato? Manda no luciano@setealém.com.br. Na descrição você encontra o meu telefone, manda uma mensagem, entra nos grupos, vai ser muito bom eu te conhecer. Se puder, se torna membro ou veja os links importantes que eu deixei para você aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos agora ao capítulo de hoje do Detetive Astral. Durante o resto da tarde e início da noite, eu me dediquei à lição de casa, trabalhos e organização da escola. Tinha bastante coisa para ser feita e eu não podia mais ir mal nas notas. Esse ano estava muito diferente dos anos anteriores. A responsabilidade e a exigência dos professores eram imensas. Fiquei exausto de tanto escrever e estudar. De noite eu tentei ver TV, mas meus olhos não paravam abertos. Eu me preparei para dormir e deitei. Seria bom cair na escuridão do esquecimento e deixar o meu corpo astral vagando livre e com a sua própria sabedoria, sem eu precisar agir. Pelo menos por uma noite, vai. Porém, não foi isso que aconteceu. Não sei exatamente o quanto tempo depois, mas a minha consciência foi trazida de volta para o meu corpo astral, como se eu despertasse no astral. Ou seja, meu corpo astral estava lá, fazendo tudo o que ele devia fazer, de repente, a minha consciência de Cristiano acorda e é invocada dentro do meu corpo astral. Eu levei um baita susto, porque foi como acordar de um sonho e ainda estar dentro desse sonho. Eu estava numa rua que parecia uma rua normal, mas essa rua estava flutuando metros acima da rua normal da cidade e dava a volta no estádio de rinhas que ficava flutuando sobre o parque. Na minha frente havia um homem enorme e forte. Ele falou assim: "É proibido entrar aqui inconsciente, só batalhas conscientes." Eu perguntei: "Entrar onde?" O homem me apontou o portão que dava acesso ao estádio. Tudo plasmado coletivamente. É o que chamamos de egrégora. Fazia tudo isso parte da Urbana, que também é uma egrégora. Tentei me concentrar para avaliar como eu tinha chegado lá. Então eu revi claramente. Assim que o meu corpo físico dormiu, meu corpo astral se projetou e, sabiamente, fez tudo o que eu planejei, que é o seguinte:
eu jamais sairia flanando pela minha casa outra vez, pois não era seguro. Eu não queria ser seguido ou que alguém do mundo espiritual ou da urbana soubesse onde eu moro. A partir daquele dia, assim que eu me projetava, eu ia para o meu escritório de investigações de detetive astral dentro da minha mente. Estava ligado e plasmado àquele escritório que eu criei no centro. Então a transferência era automática, ninguém veria eu ir de um para o outro. Bom, naquela noite eu fiz isso. Eu fui para o escritório e de lá eu saí e vim para o estádio. Eu estava naquela fila, tudo inconsciente, quando chegou o momento de eu entrar e o segurança, que era aquele homem que estava na minha frente, me deu um comando de consciência e eu despertei conscientemente no meu corpo astral. E esse segurança falou: veio batalhar ou veio assistir? Eu respondi: eu acho que eu vim só assistir, eu nem estava planejando vir aqui hoje. O segurança riu e disse: eu sei como é que é, tá bom, entra. Eu fui até o portão e acessei um corredor dentro do estádio. Era um corredor enorme e curvo, simplesmente cheio de seres. A maioria eram pessoas em desdobramento astral, mas também havia muitos seres multidimensionais e seres mortos. Muita gente com amigos plasmados, tulpas e pensamentos formas, uns legais, outros assustadores. Havia grupos unidos para assistir. Eu vi um rapaz com uma tulpa que era uma espécie de pequena nave espacial que se quebrava em milhares de mini-naves como se fossem abelhas. Outro tinha um pequeno cachorro com asas e garras. Uma moça estava montada em um pequeno tanque de guerra, tudo tulpa criada por eles. Havia um lugar no canto direito com uma fila enorme. Era lá que os batalhadores se inscreviam. À medida que aquele enorme corredor circulava o estádio, havia mais aberturas para as pessoas entrarem diretamente no estádio e se acomodarem. Mas eu continuei seguindo pelo corredor. Nesse momento, Tuba, aquele cara que tinha me entregado o folheto, aquele que me convidou para ir lá, apareceu e falou assim: e aí, detetive, gostei que você veio. E eu respondi: olha, eu não queria vir. Eu vim inconscientemente, o segurança que me despertou. E ele riu e me corrigiu. Ele falou assim: bom, nesse caso, não é que você não queria vir, você queria muito vir, na verdade. Eu pensei um pouco e concordei. E aí eu perguntei: como foi que aquele segurança conseguiu me fazer ficar consciente no mundo astral? E ele falou: você deve ser novato por aqui, pelo jeito, porque é muito fácil. Você jorra lucidez aqui no meio da testa da pessoa, seja no corpo físico ou, como foi com você, no corpo astral, mas tem que ser um jorro de luz muito forte e claro. Eu perguntei: e por que tem que estar consciente para entrar aqui? E ele explicou: as tulpas ou os pensamentos forma são pedaços nossos, da nossa mente, da nossa consciência repartida. Se alguém estiver com a sabedoria plena do corpo astral, infinito, no meio de uma batalha, ela será invencível. Então a luta fica chata, fica sem graça. Já teve luta em que as tulpas de pessoas inconscientes desistiram de lutar, fizeram as pazes e foram embora. Geralmente o corpo astral consciente é sábio e maduro demais para essas pequenas diversões como nós estamos tendo aqui. Fez todo o sentido, quer dizer, tirando eu, Cristiano Lecour, no astral que tinha ido para lá automaticamente, eu acho que a maioria das pessoas não iriam para lá com a sabedoria do corpo astral inconsciente. Fez todo o sentido mesmo. Passamos em frente a um painel enorme com a imagem de um rapaz com um capacete de gladiador. Ao lado dele, um ser que parecia um demônio. Eu fiquei olhando, admirando aquela imagem e o Tuba me explicou. Ele falou assim: esse aí é o atual campeão. O cara não perde nenhuma batalha, ele se chama Onon e sua tulpa se chama Diabolos. Todo mundo torce por ele, ele é o preferido de todos. Eu achei sensacional, muita gente estava plasmando para si mesma bonés, camisetas e bandeiras com a imagem do Onon e do Diabolos, como se fossem torcedores. Caminhamos mais um pouco, havia vendedores nos cantos com barracas e também muito ser jogado no chão mendigando. O Tuba falou assim: a moeda aqui nesse lugar é luz, lucidez e energia. Se você quiser ajudar alguém ou adquirir algo, pode usar a sua luz, mas como você sabe, tudo pode ser plasmado. E esses caras vendem serviço, apoio,
mão de obra, mas também vendem alguns objetos que você pode utilizar, como por exemplo uns objetos eletrônicos que eles criaram. Você pode pagar alguém para espionar pessoas, seguir alguém, você pode comprar uma algema astral para prender inimigos, muitas coisas que eles plasmaram. As pessoas aqui são profissionais em plasmar coisas e ficam melhores do que a gente plasmando. E tem a vantagem de você não ter que comprometer parte da sua consciência naquele objeto que você criou. O que o Tuba estava querendo dizer era que se eu comprasse algo plasmado por um terceiro, era a consciência daquele terceiro que estaria dedicada a manter aquela imagem em forma, e não a minha consciência. Eu havia lido em algum lugar que pessoas sofriam muito por terem chips e aparelhos astrais presos no corpo. Eu mesmo já tinha visto alguns desses na época inicial do meu treinamento com a Amélia. Tinha um pequeno octógono perto de uma das entradas para as arquibancadas. O Tuba disse assim: caso você queira treinar ou perder a vergonha de lutar, você pode lutar com qualquer um ali. É só desafiar alguém. Ah, esqueci de dizer, se alguém te desafiar, você pode ou não lutar, tá? E é sempre possível desafiar mesmo quem não se inscreveu para lutar. Um segurança veio até Luba e ele se despediu e os dois saíram, indo para outro lugar cuidar de alguma coisa. Eu fui até aquele pequeno octógono e fiquei observando dois caras colocando seus pensamentos forma para brigar. Eles apenas se sentavam cada um num canto e deixavam as suas criações se matando no meio do ringue. Dentro do local, era possível ver que os dois criadores não tinham poder de dar comando algum para seus lutadores. Cada um só podia mesmo fazer o que estava treinado para fazer ou havia sido criado para fazer. Eu vi 3 lutas rápidas. Os derrotados não eram destruídos, nada disso, só eram lançados fora do ringue ou ficavam imobilizados. Um rapaz chegou perto de mim e perguntou: "E aí, você tá afim de lutar? Trouxe alguma criação sua?" Eu agradeci e falei que não, e ele falou assim: "Vamos, vai? Eu nunca lutei, eu só queria ver como é que é, só te peço para você não me usar como saco de pancada." Eu pensei um pouco e falei: "Tá bom, vamos testar." Então ele chamou a criação dele, que era como se fosse um pequeno boneco do Superman, provavelmente algo que tinha uma ligação emocional com ele, e eu invoquei a Lunar. Ela surgiu girando. Havia uns 20 espectadores olhando aquilo em volta do ringue e eles começaram a rir da Lunar, afinal ela era uma simples bolinha. Sentei no banco e o rapaz também sentou no outro banco. Nesse instante eu senti uma quebra temporária de controle, de elo com a Lunar. Ela ainda era parte de mim, mas agora ela estava por conta própria. Eu percebi que ela notou essa quebra e hesitou um pouco. Uma contagem regressiva de 3-0 apareceu piscando no chão, e quando chegou no 0 começou a luta e o pequeno Superman voou e deu um murro na Lunar, que foi jogada para trás, mas não saiu do espaço de luta. Eu fiquei com vontade de dar ordens para a Lunar. Fiquei pensando se eu havia dado independência suficiente para ela lutar, eu não tinha certeza. O pequeno Superman voou até ela e agarrou. O rapaz ao meu lado vibrou e gritou: "Vai, Super!" Eu olhei para ele e ele disse: "Fica tranquilo que a luta é curta, viu? Sem danos." O bonequinho começou a esmagar a Lunar e eu tive que me aguentar. Eu vi que ela começou a se deformar. Então Lunar inflou e o Super teve que soltá-la. Lunar começou a girar e aí surgiu nela um anel, como se ela fosse Saturno. E ela ficou girando como um peão. E aquele anel de Saturno foi em direção ao Super. Ele saltou e desviou, mas parte daquele fino anel, que era uma lâmina, pegou no pé dele e o machucou. Fez um corte. O rapaz do meu lado, em vez de ficar bravo, vibrou. Ele parecia estar aproveitando a luta, sem ranço, sem inveja, sem competitividade. Eu resolvi abraçar esse espírito esportivo e também fiquei apreciando a luta. Como espectador, tudo então ficou mais leve. Eu vibrava quando o Lunar batia e também vibrava quando ela apanhava. Eu admirava os golpes do pequeno Super. Ele era como uma miniatura do super-herói. O rapaz tinha sido muito sábio, pois ao criar uma tulpa com forma de um personagem famoso, toda a inspiração do que ele tinha visto em cinema, quadrinhos e revistas estavam atribuídas àquele personagem.
Na época eu não sabia, mas a minha Lunar havia passado um período enorme na forma humana, como uma garota oriental espadachim, no período em que eu estava na prisão chamada O Porão. Eu não me lembrava disso, ainda mais porque eu tinha ficado em coma, mas é por isso que eu estava inseguro em relação à capacidade da Lunar saber lutar. Quem me dera se eu soubesse que ela era completamente independente. Lunar venceu a luta com o boneco, mas foi de uma maneira simples, sem grandes golpes. Quando a luta acabou, recuperamos o controle das tulpas e Lunar pareceu ter ficado amiga do Super. O rapaz ao meu lado, criador do Super, me parabenizou e se apresentou. Ele falou: "Oi, eu me chamo Grilo, e você?" Eu me apresentei: "Eu sou o Cristiano." Fomos juntos até a arquibancada e sentamos juntos, conversando. Grilo me contou que ele é brasileiro e vive em um lugar longe de mim, praticamente no estado mais longe do estado em que eu moro. Ele disse que ele era novato em viagem astral consciente, que ele estava aprendendo há cerca de 2 anos. Ele tinha 14 anos, ou seja, éramos quase da mesma faixa etária. Ele me contou que aprendeu a se desdobrar sozinho e tudo o que estava descobrindo era por conta própria. Assim que nós nos sentamos na arquibancada, eu falei: "Será que vale a pena duelarmos com alguém aí nesse estádio?" Grilo ficou sério e ele falou assim: "Cristiano, não. Ali a história é outra, é diferente da luta que a gente teve. Ali a luta é até a destruição da tulpa. Você nunca veio aqui?" Eu respondi que não e falei: "Como é possível destruir completamente uma tulpa sendo que ela nem está viva?" Grilo falou: "A derrota real da tulpa deixa seu subconsciente fragilizado em relação àquele pensamento forma. Ele fica gravado em sua mente como derrotado e jamais você consegue trazê-lo de volta. E se ele voltar, ele vem todo estragado. Há muitas tulpas estragadas andando por aí." Grilo era um rapaz magro com cabelos cheios e sorriso aberto, voz grave e jeito gentil. Adorei fazer aquele amigo no astral, minhas relações já estavam muito conturbadas. Então Grilo também falou: "Se alguém te desafiar aqui, não aceita, só vai se você tiver certeza que vai ganhar." Eu concordei, então começou um combate diferente do que havia acontecido no pequeno ringue. Na parte de fora, o estádio era enorme e as tulpas pareceram gigantes para todos nós que assistíamos, para que nós pudéssemos apreciar a batalha. Os donos ou criadores ficavam cada um no canto do estádio, sentado embaixo das traves do gol, vamos dizer assim, se fosse um campo de futebol. A contagem foi projetada no chão e a luta começou. Foi um cara que tinha uma tulpa que parecia um robô antigo, versus uma moça que tinha uma tulpa que era um gorila feito de lava. A luta foi violenta. No final, a moça venceu destroçando o robô. O rapaz que perdeu nem ligou, era como se ele tivesse dezenas de tulpa para a luta, pois ele saiu tranquilo e nem quis catar os pedaços do robô dele que serviram de alimento para as larvas e vampiros astrais que estavam ali e sugavam luzes para se alimentar. Eu confesso que a luta foi bem interessante, apesar de rápida. Para a segunda luta, a moça que venceu podia seguir normalmente a tabela de batalhas da noite ou desafiar alguém. E ela desafiou Onon e o Diabolos, que são os líderes, os vencedores. A plateia ficou louca, foi a loucura, e eu adorei. Imediatamente todos plasmaram chapéu de torcida e eu fiz o mesmo. Onon parecia ser um menino normal, porém Diabolos, sua criatura, era assustadora demais. Era um diabo com casco de bode, chifres, dentes de vampiro, com tridente e ele cuspia fogo. Essa luta foi fantástica. Por mais que o gorila de lava fosse forte e cheio de truques, Diabolos era invencível. Quase não levava nenhum golpe, e os que ele levava ele absorvia muito bem. Seus golpes eram fortíssimos e ele era realmente maligno. Com seu tridente ele castigou o gorila demais, extirpou seus órgãos e espancou com muita violência. A lava que o gorila soltava não queimava Diabolos e espirrava na plateia. Claro, também não nos feria porque era anulada. A criadora do gorila, notando que estava sendo derrotada, ergueu a mão e pediu para que a luta terminasse, mas acho que não existe essa regra.
Essa não era uma opção, porque Diabolos continuou batendo. Ele arrancou a pele de lava inteira do gorila, amassou e enfiou na boca dele mesmo. E o gorila se debateu de dor e sufocamento. Por fim, Diabolos bateu muito e com muita força, esmigalhando o gorila. Não sobrou nada. A plateia vibrou, mas eu confesso que eu fiquei preocupado com o excesso de violência. Esse era um reflexo da violência mental do garoto, do Onon. Assim que a luta terminou, Tuba apareceu no meio do estádio, sua voz ecoava por todo lugar e ele disse: "Que luta, meus amigos, que luta! Agora Diabolos continua sendo o líder na tabela. O criador dele pode aguardar para que o torneio continue ou desafiar alguém ou ser desafiado por alguém. E aí, alguém quer desafiar o Diabolos? Será que ele vai desafiar alguém?" Nesse minuto eu gelei. Onon, criador do Diabolos, ficou olhando para a plateia e pareceu olhar para mim. Eu pensei, é óbvio, né? Sempre eu me ferro. Nesse instante eu recebi um chamado do Sombra em minha mente. Ele falou assim: "Cristiano, há uma pessoa aqui na porta do escritório, você precisa vir." Eu fiquei aliviado com esse compromisso. Avisei o Grilo que eu ia me ausentar por alguns minutos. Ele até brincou: "Você vai perder a próxima luta, mas ok, não demore." Eu não podia voltar andando ou flanando para o meu escritório, porque a pessoa estava me esperando na porta. Então o que eu fiz foi me concentrar e ir para o escritório dentro da minha mente, do atalho da minha mente, e em segundos eu estava no meu escritório plasmado. Assim que eu apareci, olhei para o Sombra, que abriu a porta. Uma mulher entrou, parecia ter uns 40 anos, mas claro, essa era a imagem que ela estava usando, não dá para saber. Ela entrou e falou assim: "Boa noite, como vai? Eu posso falar com você?" Eu concordei e a mandei sentar. Ela ficou olhando para todos os lados, observando os detalhes possíveis do meu escritório. E ela perguntou: "Como funciona esse negócio de detetive astral? Eu tô desdobrada, eu faço viagem astral, mas é acidental, eu não tenho controle, mas eu preciso da sua ajuda." E eu respondi: "Claro, me fala como que eu posso te ajudar." Ela olhou, meio envergonhada, e falou assim: "Eu queria encontrar uma amiga minha de infância, uma pessoa que desapareceu da minha vida e eu nunca mais vi. A gente morava no mesmo bairro e brincava juntas, com 8 a 10 anos de idade, mas ela mudou de bairro." E eu respondi: "Sim, isso para mim é tranquilo, eu posso achá-la para você." Ela respondeu: "Pode mesmo?" Ela ficou espantada. E eu confirmei: "Com certeza eu posso. Pelo amor de Deus, isso é muito simples, até você, se quisesse, poderia encontrá-la." "Bom, eu acho o seguinte, amanhã você pode vir aqui no meu escritório que eu te entrego o caso encerrado." Ela respondeu: "Amanhã? Mas eu não sei fazer isso, eu não sei como vir para cá. Talvez eu demore meses para me projetar novamente. Mesmo assim, quanto você cobra pelos seus serviços? É muito caro?" Aquilo estava parecendo papo de doido. Eu estava no astral. Eu nunca tinha pensado nisso. Cobrar preço? Para que eu tinha aberto esse escritório, afinal? O que é que eu queria mesmo com tudo isso? Eu joguei o problema para frente para pensar depois e respondi para ela: "Esse é tão simples que fica por conta da casa, eu não vou te cobrar nada." Ela agradeceu e foi saindo, então ela se voltou e perguntou: "Então posso só passar aqui quando eu puder? É isso? Ou você também consegue me encontrar?" Eu ri e falei: "O que acontecer primeiro? Se a senhora quiser, vem aqui, senão me espera que eu encontro a senhora." Ela pareceu surpresa com a minha competência e saiu, e eu respondi para o Sombra. Falei: "Preciso pensar melhor em como organizar isso aqui tudo. Horários, dias de trabalho, o que eu vou fazer, se eu vou cobrar. Eu não sei, parece que algo me trouxe aqui, mas eu não pensei nesses detalhes." Sombra não respondeu nada. Flanei para fora e voltei para o estádio. Quando cheguei lá, na minha cadeira do estádio, todos estavam olhando, assustados para a luta que estava rolando. Todo mundo estava gritando, estava todo mundo sujo de sangue negro e vibravam com os olhos muito abertos. Eu me sentei e perguntei para o Grilo: "E aí, perdi alguma coisa?" Ele respondeu assim, em choque: "Foi a coisa mais incrível que eu já vi. E olha que a gente está fora do corpo, em um estádio inexistente,
vendo a luta de seres criados por pessoas que não conhecemos de qualquer lugar do mundo ou dimensão. Eu me espantei e fui me virando para a luta e perguntando: e quem é a nova vítima do Diabolos? Nesse instante, uma enorme cabeça rolou e foi atirada em direção ao público. Claro que ninguém se feriu. Era a enorme cabeça chifruda do Diabolos, com os olhos vazados e a língua de fora. Eu me espantei. Caramba, derrotaram o Diabolos? Quem fez isso? Tuba apareceu no meio do estádio chocado e falou: é incrível, galera, inesperadamente incrível. Temos uma nova vencedora e que luta absurda foi essa? Todo mundo aplaudiu. Os bonés vermelhos com chifres em homenagem e torcida a Onon e a Diabolos foram sumindo da cabeça de todo mundo. Grilo falou assim: Cris, aquela moça ali que está no estádio desafiou o Diabolos e destruiu ele. Que luta! Eu vou projetar a reprise na sua mente depois, se você quiser, porque foi impressionante. Eu respondi: claro que eu quero ver essa luta, tô curioso. Tuba chamou a garota até o centro do campo, a garota vencedora. Ela foi volitando e se juntou a ele. Era uma garota bonita, cabelo um pouco acima do ombro, usava uma gargantilha preta e uma máscara dessas que ficam só nos olhos, com os cantos pontiagudos. Dava para ver os olhos, o nariz dela e a boca. Muito bonita. Ela também usava um arquinho na cabeça com 2 orelhinhas e uma capa marrom com pintas negras. Essa visão me deu certo mal-estar, eu não soube explicar na hora, e o Tuba falou para todos: não há mais tempo para nenhuma luta hoje, pessoal. Voltem na semana que vem. Não faremos batalhas nos próximos dias porque precisamos reforçar e limpar esta egrégora. Ganhamos bastante energia de vocês para ampliar e reforçar. Estamos crescendo cada vez mais, amigos. Ignorando as palavras de Tuba, ficamos todos gritando e aplaudindo a moça ao lado dele. Afinal, ela tinha sido a vencedora. Até eu, que não tinha visto a luta, estava aplaudindo. Notei que ela me olhava e aquela sensação de mal-estar era grande. Parecia bonita naquela distância, não tão bonita quanto a Viviane, um pouco mais baixa, porém bem linda sim. Eu não estava vendo a sua tupa e eu perguntei para o Grilo: cadê a tupa dela? Cadê a lutadora dela, o lutador? Ele não me ouviu e eu repeti a pergunta e ele falou: sei lá, deve estar voando por aí. Tuba perguntou para todo mundo do público: agora que você está em primeiro lugar no ranking, o que você vai fazer na próxima semana? Ele perguntou para a moça, na verdade. Você vai batalhar na tabela ou vai defender seu título? Ela respondeu ecoando para todos no estádio: nada disso, eu quero começar com um desafio. Todo mundo disse: oh, ficou chocado. E o Tuba perguntou: é mesmo? E quem você vai desafiar? Quem será o azarado? Ela apontou para o meio da plateia e disse: você, Cristiano Lecur, eu te desafio para a primeira batalha. Você aceita? Nesse segundo, a tupa da garota se aproximou dela e se fixou em seu ombro. Diversas luzes e holofotes apontaram para mim e Tuba perguntou: e aí, Cristiano? Você vai ou não aceitar o desafio da nossa atual campeã Stygia, a herdeira atual do poder máximo do Coruja? Eu caí sentado na cadeira e perguntei: o quê? A tupa no ombro dela era uma assustadora coruja negra de olhos vermelhos. Rapidamente, todos os fãs da plateia plasmaram em suas cabeças bonés com formato de cabeça de coruja e se viraram para mim, batendo palmas, inclusive o Grilo. E eles falaram: aceita, aceita. E esse foi o capítulo de hoje do Detetive Astral. O que você achou? Você esperava por essa? Você concorda comigo que quem não acompanha está perdendo uma super mega série de relatos incríveis? Deixa aqui seu like nesse vídeo, comenta para mim, vai me ajudar demais. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici e esse foi o Detetive Astral.